Bom, a gente viveu mais um final de semana, né? Com o futebol de uma forma, né? Até vivendo esse momento, né? Esse contraste de alguns grandes jogos, de momentos bem felizes para torcedores do Furacão, para os torcedores do Bahia, e o contraste com tudo que continua acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia aí, sabe, climática quase que sem precedentes, é a maior tragédia dos últimos sei lá quantos anos no Brasil, e a gente continua vivendo essa expectativa do que vai acontecer com o campeonato, né? O que vai acontecer com a competição? Porque a verdade é que começou o final de semana com uma movimentação nos bastidores do futebol brasileiro de repente parar o campeonato, de repente parar o campeonato, porque a situação ela realmente estava muito complicada e continua muito complicada para os clubes do Sul. Está uma situação muito delicada, especialmente para o Inter e para o Grêmio. Eles realmente, esportivamente, eles vão ficar muito abaixo das outras equipes, vão ficar muito abaixo, porque há um desnível técnico muito muito sério e evidente. Os times não estão conseguindo treinar. Eu não estou nem falando dos jogos que vão ficar para trás e que estão ficando para trás, que depois eles vão ter que ser acumulados em algum momento. Mas está muito complicado para eles pensarem em algo que seja diferente do que a sobrevivência dos mais próximos, dos parentes. Muitos estão com parentes em situação de risco. Então está muito complicada a situação no Sul. Eu já falei aqui a minha opinião. Eu acho que o campeonato ele tinha que ter parado por pelo menos uma, duas rodadas, para que o futebol sentasse, conversasse e entendesse qual seria a melhor forma de resolver o desequilíbrio técnico, o desequilíbrio que vai acontecer financeiro também, porque muitos desses times, eu não sei como é que vai ser em termos de arrecadação, vão ter que sair do seu estado para poder jogar em outro estado, longe da torcida. O futebol brasileiro, a sensação é que ele poderia fazer mais. E ele, pela falta de união, pela falta de, sabe, de competência muitas vezes, ele acaba fazendo muito pouco. A verdade é essa. A gente viu aí no final de semana algumas ações bem interessantes, né? A do Atlético Mineiro foi muito legal. O Atlético Mineiro botou, sei lá, quase 40 mil torcedores num treino na Arena MRV, arrecadando dinheiro, sabe, arrecadando mantimentos e muitas doações da torcida do Atlético Mineiro. Foi uma festa muito bonita, mas são atitudes isoladas, né? Atitudes isoladas, você no geral, você acaba vendo que o futebol, não, a gente tem que continuar, a gente tem que continuar. Eu acho até que, sabe, se você estabelecer ali algumas diretrizes, se você tiver alguns combinados, eu acho que dá para depois de um tempo você seguir com o futebol. Mas a gente precisa sentar e conversar sobre o que vai acontecer, gente. Não tem como você ter um equilíbrio técnico no campeonato com os clubes gaúchos sem terem condição de treinar. Então eu não sei qual vai ser. Eu não sei qual vai ser a solução. E ela não será simples. E ela não será simples, porque você tem um calendário que já é espremido, você tem Copa América, você tem, sabe, você já tem uma dificuldade enorme, enorme, para poder fazer o calendário do futebol brasileiro. E agora, cara, você está numa situação realmente muito complicada, porque qualquer jogo que você pare agora, que você cancele, que você adie, ele vai ter que ser encaixado em algum lugar, né? O ano não vai aumentar, não vão aumentar. Vamos fazer 2024 ter 400 dias? Não, não. O ano vai ser o mesmo. Esse ano foi bissexto, né? 366 dias. Então não tem como. A situação é muito delicada. Os times do Sul vão viver uma temporada muito difícil, muito difícil. E eu não sei, talvez tenha que parar e fazer um combinado de que os times do Sul não caiam de divisões, caso fiquem ali no Z4, que eles nesse ano não tenha rebaixamento para eles. Eu não sei qual vai ser, cara. Eu não sei qual vai ser. A verdade é que agora, por exemplo, a Comebol, ela já colocou aí algumas datas, né? 4 de junho e 8 de junho para o Grêmio e para o Inter fazerem as suas partidas atrasadas de Libertadores e de Sul-Americana. Vai chegar dia 4 de junho, dia 8 de junho? Tomara, tomara que dê certo. Mas não sei se essas equipes terão condições de jogar futebol profissionalmente, disputando uma vaga numa competição importante.
no dia 4 de junho, no dia 8 de junho. Eu não sei. Eu não sei, a situação do Juventude, eu não estou esquecendo do Juventude, Alvin. É que o Juventude tem uma situação um pouco mais tranquila, menos complicada lá em termos de centro de treinamento e tal, pelo que a gente está vendo de notícias. É uma situação um pouco diferente. Ele também não joga a competição sul-americana, também é um pouquinho diferente. Mas agora a gente já está vendo aí jogos serem remarcados para o início de junho. A gente não sabe como é que vai estar, cara, no início de junho. E aí a Comebol, eles precisam saber quem passa de fase, né? Tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Eles não podem ficar com esses jogos para trás. É diferente do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que você pode empurrar e fazer esses jogos agora que estão sendo adiados. Você pode fazer esse jogo em agosto, em setembro. Na Libertadores não dá. Na Sul-Americana não dá. Então, a situação é muito delicada. A previsão é de mais chuva ainda nos próximos dias. Vai dar uma paradinha, acho que amanhã, mas depois vai chover mais ainda. Então, o futebol brasileiro, ele vai precisar sentar, conversar e definir o que vai acontecer. Só que aí vem o conselho técnico é chamado para uma reunião que vai ser daqui a 14 dias, no dia 27. Eu não sei o que a CBF pensa, eu não sei o que os times pensam. A gente sabe que cada um pensa no seu, isso a gente sabe. A gente sabe que cada um prioriza o seu, dane-se, sabe? A gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro. Se for benéfico para o time, ele pede para parar, se não for, ele pede para continuar. Com raríssimas exceções, é assim que funciona o futebol brasileiro. É, Só que o futebol brasileiro precisa sentar e definir o que vai acontecer. Não vai dar para ficar para sempre adiando esses jogos. Eles vão ter que acontecer em algum momento. Para o campeonato? Segue o campeonato? Os times gaúchos não serão rebaixados? O que vai acontecer? Os caras marcam uma reunião para o dia 27, quase um mês depois, sabe, que começaram as chuvas, que começou o problema. É muito delicado, cara. É muito delicada a situação do futebol brasileiro, que eu repito, faz muito pouco, inclusive, para ajudar. Porque é muito bacana o discurso que alguns fazem. Não, tem que continuar o campeonato, porque se parar vai ser pior. A gente ajuda mais jogando. Tá bom. E estão fazendo o quê? Tirando essas atitudes isoladas aí, o que o futebol brasileiro está fazendo para ajudar? É uma situação complicada, cara. E eu não vejo uma resolução fácil. Do jeito que os dirigentes aqui no Brasil são, do jeito que tem incompetência para todo lado e cada um pensando só no seu, não sei, cara. Eu acho que o futebol brasileiro ele corre um sério risco de virar ainda mais bagunçado nesse campeonato do que já é. Porque é um problema sério e você tem pessoas que não parecem ser muito do ramo para resolver problemas sérios aqui no futebol brasileiro e ainda mais uma situação tão delicada como essa, né?